Vem e segue-me. 21 a 27 de setembro, terceiro NEF 12 a 16, com o tema de hoje: Eis que eu sou a lei e a luz. Assim como os discípulos de Jesus que se reuniram no monte da Galileia, o povo que se reuniu no templo de abundância vivia sobre a lei de Moisés. Eles viviam essa lei porque ela guiava a alma a Cristo. Agora Cristo estava diante deles, declarando uma lei maior. Mas mesmo nós que nunca vivemos a lei de Moisés, podemos reconhecer que o padrão estabelecido por Jesus e seus discípulos era uma lei muito superior. Ele declarou: quisera que fosses perfeito. Se isso o faz sentir inadequado, lembre-se de que Jesus também disse: bem-aventurados os pobres em espírito que vêm a mim, porque deles é o reino dos céus. Essa lei maior é com um convite de outra maneira que quer dizer: vinde a mim e sede salvo. Assim como a lei de Moisés. Essa lei nos guia a Cristo, o único que pode nos salvar e nos aperfeiçoar. Ele disse: eis que eu sou a lei e a luz. Confiai em mim. Os ensinamentos do Salvador me mostram como ser um verdadeiro discípulo. Há muitas verdades, conselhos e advertências. Eu já mencionei em palestras anteriores o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Veremos novamente em Doutrina e Convênio 41:5, que diz assim: aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo. E aquele que diz que a recebe e não a pratica, esse não é meu discípulo e será expulso de vosso meio. Bom, acredito que nem precisava dizer mais nada, porque a Escritura é clara e objetiva. Bem-aventurados que acreditam sem ter visto. Se compararmos o número total dos filhos de Deus, pouquíssimos viram o Salvador e ouviram sua voz, como aconteceu com o povo de abundância. Agir corretamente não é suficiente. Meu coração também precisa ser puro. Um tema que podemos observar nesses capítulos é um convite do Salvador para vivermos uma lei maior, sermos corretos não somente nas ações exteriores, mas também em nosso coração. Podemos identificar esse tema como o Salvador fala sobre contendas, porque o segundo maior mandamento é amar ao próximo como nós mesmos. Estas escrituras em 3º NEF 12, 23, 24 diz assim: portanto, se vieres a mim, ou desejares vir a mim, e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, vai ao teu irmão e primeiro reconcilia-te com ele, e depois vem a mim, com firme propósito de coração, e eu te receberei. Então não adianta cumprir parte dos mandamentos sem provar de coração que ama seu irmão. Assim nosso Pai Celestial não te conhecerá. Devemos ser puros de coração, sem fingimento. Aproveitando essa escritura, eu te pergunto: você tem algo contra teu irmão? Se tem, vai depressa e reconcilia-te com este, pois do contrário o Senhor não te reconhecerá. Oração. Devemos orar com o coração puro, pois estamos conversando com o nosso Deus. E Ele sabe de tudo, até mesmo antes de pedir, Ele já sabe o que vamos pedir. Em 3º NEF 13, 5, 8, como também em Mateus 6, 5, 8. Então, vamos ouvir essa escritura. E quando orares, não faças como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e quando tiveres fechado a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê em oculto, recompensar-te-á abertamente. Vós, porém, quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais, pois, semelhantes a eles,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Continuando os versículos deste capítulo, podemos ver que Cristo nos dá um exemplo de como devemos orar. Lembre-se de um exemplo, como já mencionado: não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Tanto que é somente um exemplo. E se dirigirmos aos 2 livros da Bíblia e compararmos com Mateus 6:13 e Lucas 11:2-4, podemos ver que as palavras são diferentes, mostrando assim que não podemos falar palavras decoradas, mas sim vindas do íntimo do coração. Para finalizar sobre oração, podemos ver na Bíblia ou em qualquer escritura, não encontraremos a palavra reza. Eu aproveitei e extraí um print do dicionário português. Se você digitar a palavra reza na pesquisa ao dicionário português, você vai encontrar os seguintes dizeres, que já estou mostrando aqui no print aí no vídeo. Reza, repetição de palavras decorada, quem nem sempre expressa um verdadeiro sentimento do coração. Quem reza geralmente fala a Deus, aos santos ou entidades, mas fala palavras escritas ou decoradas, ao contrário de oração, que são palavras extraídas diretamente do coração. Assim podemos ver que reza é incorreto, mas nem precisava estar falando disto, porque o próprio Jesus disse: não useis de vãs repetições como os gentios. Se eu buscar as boas dádivas do Pai Celestial, eu receberei, com certeza. O presidente Russell M. Nelson disse: Deus realmente quer falar com vocês. Há muito mais que o Pai Celestial quer que vocês saibam. Nosso Pai Celestial escuta nossas orações, mas lembrem-se, oração e não repetições decoradas, palavras que realmente saem de nosso coração, é o que tem que acontecer. Estamos aqui para ser provados e testados se realmente podemos morar com nosso Deus. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que se amar a Deus acima de tudo, certamente conseguiremos. Pode ter certeza de uma coisa: para morar com Ele, somente pessoas cumpridoras de seus mandamentos. Vejamos essa escritura em 3 Nef 14:7-14. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e ser-vos-á aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, dar-lhe-á uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ao ler o convite do Senhor, em 3 Nef 14:7-14, de pedir, buscar e bater, pense em quais boas dádivas ele gostaria que você pedisse. As escrituras adicionais a seguir podem nos ajudar a compreender como pedir, buscar e bater. Elas podem também explicar por que algumas orações não correspondem aos nossos pedidos. Veja as escrituras em Doutrina e Convênio 979. Eis que não compreendeste, supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo, e se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Portanto, não podes escrever aquilo que é sagrado, a não ser que te seja concedido por mim.
Existem pessoas que pedem ao Senhor, mas não faz nada para agradá-lo. Se um homem é cumpridor de seus mandamentos, com certeza que o Senhor estará satisfeito com este. Assim ele atenderá suas orações. Seja esta escritura em 3 Nef 14, 24, 27. Vamos ver. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu sei que se fizerdes as coisas que o Pai Celestial requer de nós, certamente o Senhor nos atenderás. Pois o Senhor prometeu que se buscares, recebereis revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas. Assim vou ficando por aqui com minhas palavras no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.